Não é a primeira vez na história que temos que lidar com as mortes e outros danos sociais causados por um vírus. Pelo contrário, todos os anos, milhares de brasileiros morrem por conta de doenças virais, como a dengue, a gripe, a AIDS. No entanto, é a primeira vez na história que enfrentamos um vírus sobre o qual pouco se conhece, para o qual não há medicamento ou vacina eficaz e que em pouco tempo tem abalado a economia e os sistemas de saúde ao redor do mundo. E em situações inéditas como essa, é compreensível e até inevitável que em um primeiro momento todos os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, acabem por serem pegos de surpresa e não saibam como responder da forma mais adequada ao desafio que se impõe. Quando isso ocorre, uma das melhores alternativas é aprender fazendo. Mas aprender fazendo não significa que os governos tenham a permissão para atuar de forma amadora e repleta de erros. Muito pelo contrário. Apesar da surpresa gerada pela nova ameaça, podemos sim responder de forma inteligente, desde que se observemos e aprendamos com os erros e os acertos daqueles que nos precederam no enfrentamento dessa mesma dificuldade. E a primeira medida nesse sentido é criar um gabinete de crise que reúna tanto lideranças políticas como profissionais, técnicos de diferentes áreas que atuem juntos para formular as respostas mais efetivas para o enfrentamento da dificuldade. E isso vale para todos os governos, inclusive para o da nossa cidade. A atuação desse gabinete deve ser dividida em pelo menos 3 áreas. A primeira delas deve focar na coleta e na avaliação dos dados, como o número de mortes e de casos suspeitos e confirmados, o número de profissionais da saúde em atuação e daqueles que estão infectados, a quantidade de leitos e de equipamentos de proteção individual, o número de casos de violência doméstica e outras informações relevantes. Com base nesses dados coletados, a segunda área de atuação deve ficar encarregada de definir as prioridades e tomar as decisões que forem necessárias. E por último, a terceira área deve focar em transmitir à imprensa e à sociedade de um modo geral os dados coletados pelo gabinete e as medidas que foram adotadas pelo governo para fazer frente à ameaça. Eu não tenho dúvidas de que as características excepcionais do momento que estamos vivendo demandam medidas igualmente excepcionais. Por isso, é preciso reunir todas as forças políticas e as competências técnicas disponíveis em cada município, para que assim se possa dar uma resposta rápida, inteligente e eficaz para a crise que se instala. 1 minuto com Sérgio Machado.